Oi pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de astronomia de posição. E na aula de hoje a gente vai estar conversando sobre o movimento dos astros na esfera celeste. Antes de mais nada, eu gostaria de estar falando um pouco sobre alguns conceitos que a gente viu na aula passada e que vão ser essenciais para a aula de hoje, que são os conceitos de polos celestes e de equador. Os polos celestes são nada mais nada menos do que os dois pontos em que o eixo de rotação da Terra fura a esfera celeste. E o equador é o círculo máximo que é perpendicular a esse mesmo eixo de rotação. Então, uma analogia muito boa é a própria Terra com seu equador e seus polos, só que no caso nós temos uma projeção na esfera celeste dessa mesma Terra. Bom, gente, vamos agora ao movimento diário dos astros, ok? É o primeiro tema da aula de hoje, e eu acho que é um dos temas mais básicos da aula de hoje, que vai ser de fácil entendimento. Então vamos começar logo com o conceito desse movimento. Pessoal, o movimento diário dos astros, ele na verdade deveria ser chamado de movimento diário aparente dos astros. E ele é chamado assim, o problema foi eu que não coloquei, desculpa gente, mas ele é aparente por quê? Porque ele se deve a uma mudança de referencial. E agora vamos invocar aí a nossa física do colégio, de mudança de referencial. Bom pessoal, nós sabemos que no referencial do Sol, ou seja, um referencial fora da Terra, sai da Terra e usa como referencial o Sol. O que nós percebemos? Nós percebemos que a nossa Terra ela tem um movimento de rotação em torno de seu eixo. E esse movimento, ele faz com que o referencial da Terra, ou seja, quando a gente vai para a Terra, a gente está utilizando como referencial o nosso planeta, que é justamente quando nós estamos aqui sobre a Terra, nós utilizamos como referencial o nosso planeta. Isso faz com que as estrelas à nossa volta, elas aparentem ter, para nós que temos como referencial a Terra, esse movimento em torno da gente, que seria esse movimento aparente diário. Aqui você pode estar vendo algumas imagens que mostram fotos de longa exposição desse movimento, e eu vou estar explicando elas mais a fundo logo. Mas é só para vocês saberem que enquanto a Terra rotaciona de oeste para leste, as estrelas aparentam estar girando no nosso céu de leste para oeste. Isso é muito legal, a gente estar tendo essa mudança de referencial e estar percebendo isso, porque isso daqui é um princípio de cinemática muito legal. Bom pessoal, vamos então para as características desse movimento. A primeira característica que eu gostaria de estar falando, que é bem cobrada, todas as características são bem cobradas na prova das seletivas, foi por isso que eu coloquei elas aqui, é a característica do período desse movimento. O que seria o período? Vamos caracterizar isso. O período é o menor intervalo de tempo que uma estrela leva para sair da sua posição e retornar a essa mesma posição. Ou seja, você está aqui, olhou para o janela da sua casa, viu uma estrelinha lá, e passou um tempo, ela voltou para esse mesmo lugar, só que isso, claro, no menor intervalo de tempo possível, você pode estar assumindo com certeza que aquele dali é o período do movimento aparente diário dessa estrela. E esse período é calculado em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, com exceção para alguns astros mais próximos. E aqui eu frisei o Sol e a Lua, porque alguns outros movimentos são levados em consideração no caso deles. E isso faz com que o período deles de retornarem para a mesma posição seja um pouco diferente. Mas isso aqui logo eu vou estar explicando para vocês, só vocês saberem que os astros eles completam essa volta e eles realizam esse movimento em 23 horas. Na verdade não realizam, eles aparentam realizar, mas quando eu estou utilizando a palavra realiza, vocês já entendem que eu estou querendo dizer aparentam realizar. Em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. As questões normalmente aproximam para 24, você pode estar aproximando para estar fazendo alguns cálculos só para ter uma ideia básica, em questões que não realmente precisam de cálculo. Se a questão quiser que você use 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, ela vai dar. Então não decore isso, saiba que é muito perto de 24 horas, mas não exatamente. Tudo bem, galerinha? Então vamos agora ao princípio de trajetória. Não é o princípio, mas é basicamente, vamos comentar um pouco sobre a trajetória desse movimento. Por ser devido à rotação da Terra, a trajetória desse movimento, ela basicamente são círculos paralelos ao Equador. E isso é fenomenal. Por quê, gente? Porque esses círculos, se você for perceber, a esfera celeste ela é o quê? Uma esfera. E os círculos eles vão diminuindo de tamanho. O máximo círculo é o Equador. E eles vão diminuindo de tamanho até chegar em zero, que aqui por essa figura vocês já podem perceber que são os polos.
Ou seja, nos polos nós temos círculos de movimento, ou seja, essas trajetórias são iguais a zero. Quando uma trajetória é igual a zero, ela pode ser chamada de trajetória pontual, ou simplesmente você pode assumir que não há movimento, ou seja, que qualquer estrela que esteja exatamente ali no polo, e um exemplo muito bom é a estrela da Ursa Menor, a principal estrela da Ursa Menor, a Polaris, que está ali muito próxima do Polo Celeste Norte e que pode ser considerada do Polo Celeste Norte. Elas simplesmente não aparentam, elas não têm movimento. E isso faz com que isso daqui aconteça. Eles simplesmente parecem que o céu gira em torno do polo, ou seja, gira em torno dessa estrela ali, assim como esses pontos vermelhos. E como vocês podem ver, justamente o que eu disse, quanto mais próximo do polo, menor vai ser o raio desse movimento. Só que, antes de mais nada, eu só quero reforçar uma coisinha. É que, apesar de ter um raio menor, a medida angular desse movimento, ou seja, se você for medir um ângulo que sai de uma posição e vai seguir todo o movimento da estrela, vão ser todos 360 graus. Ou seja, a medida angular desse movimento são iguais para todas as estrelas, independente da posição delas. E isso é legal porque chega nessa parte aqui, que eu vou falar logo para vocês, que diz que a velocidade média angular dessas estrelas são idênticas, todas são iguais, justamente por isso, porque elas se movem, elas têm o mesmo período, percorrem o mesmo ângulo e o mesmo período. Então elas apresentam a mesma velocidade média angular. Mas vamos primeiro continuar aqui, a gente está falando sobre isso. Bom, galera, agora eu gostaria de estar falando uma coisa que vai ser essencial para as provas de vocês, as seletivas, que eles cobram um pouquinho isso aqui, um pouquinho muito, que é o sentido de rotação em torno de um polo. Você sabe o polo e qual é o sentido de rotação em torno daquele polo. Bom, e a gente usa a regra da mão direita para o sul. Vamos supor que o nosso sul esteja para cá. Você pega a sua mão direita, seu polegar, faz tipo um yes, isso daqui, ó, thumbs up, e você solta um pouco aqui seus dedos e aponta o seu polegar para o polo sul. Esse sentido aqui, ó, de rotação dos seus dedos vai ser o sentido de rotação das estrelas. Se você quiser fazer o polo norte, aponta sua mão esquerda para o norte, polegar para o norte. Esse sentido também vai ser, ou seja, dessa forma aqui. E isso digere que no polo sul o movimento das estrelas é horário e no polo norte é anti-horário. Você não precisa decorar isso, você pode estar utilizando a regra da mão direita para o sul, mas é legal você ter uma noção e isso é muito cobrado. Então, dê uma estudada nisso daqui, tá? Testem na casa de vocês, tentem achar o polo sul, utilizem aplicativos com Stellarium para estar fazendo isso. Vai ser bem legal, porque esse já é um pequeno treino que você pode estar realizando aí nas horas vagas. E só para a velocidade média angular, justamente, como eu já disse, já que as estrelas percorrem 360 graus, que seria a circunferência ali que elas percorrem, independentemente do tamanho da circunferência, num tempo de aproximadamente 24 horas, eu aproximei aqui para 24 horas só para dar o número exato, vocês vão perceber que elas percorrem 15 graus em uma hora. Ou seja, a cada uma hora que passa, elas percorrem aproximadamente 15 graus desse círculo. E isso daqui também cai nas seletivas. Então decorem não, por favor, gente. Entendam que nesse movimento nós podemos assumir que a velocidade angular média de todas as estrelas é igual. Justamente porque a Terra é um corpo rígido, ou seja, ele não apresenta a Terra rotaciona todos os pontos de uma vez, e nós podemos estar entendendo aí que isso faz com que todos os pontos da esfera celeste também realizem a mesma coisa, girem de uma vez. E isso abre novas portas para a gente estar utilizando um novo sistema de unidades, para poder estarmos medindo ângulos, que são as horas. Sim, pessoal, nós medimos ângulos em horas. E isso porque, se nós assumimos que um círculo tem 360 graus, nós podemos muito bem assumir, claro, também fazendo uma pequena relação com a nossa esfera celeste, que o círculo tem 24 horas. E não, isso não é só da astronomia, muitas ciências fazem isso. Em geografia, eu acho que faz isso, quando mede ali um estúdio, não sei exatamente, porque até a geografia não é muito forte, mas
24 horas, um círculo além de 360 graus, nós podemos dizer que tem 24 horas, ou seja, 360 graus é igual a 24 horas, e isso resulta que 1 hora é igual a 15 graus e 4 minutos é igual a 1 hora. E você pode estar chegando muito mais relações legais com isso, assumindo que 360 graus é igual a 24 horas e dividindo, multiplicando, achando múltiplos, submúltiplos e muitas outras coisas legais com isso que vai ficar como lição de casa para vocês. Tudo bem, pessoal? E vamos agora entrar na parte mais interessante na aula de hoje, que seria o movimento anual aparente do Sol. E pelo que vocês já perceberam, foi o único lugar que eu coloquei que é movimento aparente, que era para ter colocado desde antes, mas eu resolvi colocar só agora. Inteligência. Enfim. O movimento anual aparente do Sol ele serve a outro movimento que a Terra realiza, também muito conhecido, que é o movimento de translação. O movimento de translação da Terra, ele se completa em aproximados 365 dias, a exceção de anos bissextos, mas não é exatamente porque o movimento muda de duração, é porque todo ano tem. Todo o movimento de rotação, na verdade, dura aproximados mesmo, assim, aproximando bem menos, seria 365,25, ou seja, seria 365 dias e mais um quarto de dia, que a cada 4 anos, isso aí somaria mais um dia, que dá um ano bissexto. Seria só uma pequena mudança matemática, mas isso vai ficar mais para a parte de calendário de tempo que eu vou estar fazendo, então não se preocupe com isso. Mas vamos aproximar isso daí, aproximar bem para 365 dias, que fica um pouco melhor para nossos cálculos, ok, pessoal? Então, se nós cancelássemos a rotação da Terra, tipo assim, a Terra parou de rodar, só fica transladando em torno do Sol, o que isso gera pra gente? Isso gera um movimento do Sol em um outro grande círculo, um outro círculo máximo chamado eclíptica, que ele está muito bem visível nesse pequeno simulador aqui que eu estou utilizando. Eu posso estar, não sei se eu posso, eu acho que eu consigo deixar ele na descrição, vai ficar um pouco mais complicado, mas esse simulador que mostra a esfera celeste com a Terra no centro ali. E como você pode estar vendo, a gente tem o nosso equador inverte, os polos aqui em cima, e esse círculo máximo cinza aqui, que é inclinado com relação ao equador, e que tem esse disco. Deixa eu estar colocando o disco para cá para vocês verem. Tá aqui. Esse disco aqui amarelo, que representa uma projeção do Sol na nossa esfera celeste. Claro, aqui ela tá magnificou, né? Ficou bem maior do que é para você estar chamando a atenção até. Mas é justamente isso que faz. O movimento do Sol está contido no movimento anual do Sol, porque sempre que a gente cancelou a nossa rotação. Pois bem, o movimento do Sol anual ele está contido a esse círculo máximo, a eclíptica. A eclíptica vai seguir vocês até o final das seletivas de vocês e até além. Mas é um conceito assim bem simples. Você pega aqui a ideia, você já consegue estar entendendo. A eclíptica ela é basicamente ela pode ser definida de duas formas. Uma, que eu acabei de definir, basicamente é a trajetória do Sol em seu movimento anual. Se você utilizar, claro, vamos adicionar o movimento diário do Sol, porque a gente tirou ele, vamos adicionar ele agora. Você vê que todos os dias o Sol vai realizar aquele movimento diário, o mais perceptível é o diário, só que tem uma coisa aqui que é fenomenal. O que acontece? Enquanto o movimento diário tem um sentido, vamos supor aqui, né, que eu só esteja voltando assim, o movimento anual ele tem outro, ou seja, isso faz com que a velocidade do Sol, a velocidade resultante do Sol, ela seja um pouco menor do que a dos outros astros, que é justamente o que a gente falou naquela parte que eu digo que o Sol demora mais tempo, ele tem um tempo diferente de completar o seu período. Pois bem, é justamente isso. Isso faz com que o tempo que o Sol leva seja de aproximadamente 24 horas, e não 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E é por isso que nós chegamos àquela conclusão de que um dia tem 24 horas, por causa disso. Só que, claro, tem alguns poréns e muitos poréns, mas isso fica para outra aula. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que o Sol, ele não completa a sua volta com os outros astros, porque ele tem a soma de dois movimentos, ou a subtração, se vocês preferirem assim. E justamente por isso. Mas vamos à segunda forma de estar
conceituando a eclíptica. A segunda forma é estar falando que a eclíptica ela é basicamente o plano orbital da Terra. Simples. Se a Terra está ali contínua naquele ponto, qualquer posição que o Sol vai ocupar também tem que estar contínua no plano da Terra. Então é uma forma bem simples também e correta. As duas estão corretas de estar conceituando a eclíptica. Só que para astronomia de posição, a gente vai estar utilizando mais que o Sol, que a eclíptica é a trajetória do Sol nesse movimento anual, cancelando, claro, o movimento aparente diário. E essa eclíptica, como vocês já viram até pelo desenho, ela tem uma pequena inclinação no equador da Terra. Isso se deve àquela coisa que a gente aprendeu lá no Fundamental, que diz que a Terra apresenta uma inclinação em seu eixo de rotação. Pois bem, é a mesma coisa. A eclíptica apresenta uma inclinação em relação ao equador. E essa inclinação ela já foi medida e ela é aproximada dos 23 graus e 27 minutos de arco, ou simplesmente 23,5 graus, 23 graus e meio. Esse aqui é um númerozinho que vocês vão precisar decorar, tá, pessoal? E que vai ser essencial para os estudos de astronomia de posição de vocês, então decora aí. 23 graus e 27 minutos de arco, escreve no bloquinho, que vai ser essencial. Tudo bem, pessoal? Uma coisa legal de quando você tem esses dois círculos que tem uma inclinação entre eles é que existem dois pontos do círculo que coincidem. São os chamados ponto vernal e antivernal. Vou voltar aqui, que eu escrevi o nome dele, e até para vocês estarem se acostumando com essa nomenclatura. São o ponto vernal e o antivernal. Eles basicamente são conhecidos também como ponto de Libra e de Áries, apesar deles não estarem nas constelações. Ok, pessoal? Esses pontos, eles estão ali. E uma coisa legal é que... Tô falando que é legal, é tudo estranho, mas tudo bem. Mas uma coisa que você percebe é que durante... Agora, vamos supor que a gente consiga ver, né? Porque é tudo imaginário, mas vamos supor que a gente consiga ver a eclíptica no céu. Se você quiser mostrar o movimento, você pode perceber que a eclíptica ela também se movimenta ela também tem um movimento aparente diário, ou seja, ela roda. Ela não roda assim, mas já que ela está inclinada, ela roda assim. Aqui, ó. Dessa forma. Deixa eu tentar rodar. Certo? O equador vai ficar parado, porque ele roda em torno de si mesmo. E a eclíptica roda dessa forma. E é por isso também que o Sol realiza essa rotação. Não é algo que é cobrado nos artigos, mas é que eu achei muito pertinente estar falando, porque isso pode tirar muitas dúvidas que vocês possam estar tendo. Tirou muitas minhas quando eu descobri isso, na época que eu estava estudando para artigos online. Então eu achei legalzinho estar falando. E basicamente a gente não vai estar omitindo conhecimento aqui. Tudo que for conhecimento a gente aceita, então eu vou estar falando aqui o que eu puder. E justamente por isso eu vou estar falando uma característica que o pessoal da astrologia vai gostar um pouco, eu acho, não sei, que é o Sol, já que ele tem essa velocidade que é a subtração da velocidade de movimento aparente diário menos a do movimento anual, porque eles têm sentidos contrários, isso é legal saber. Enquanto o Sol no seu movimento diário vai para oeste, vai de leste para oeste, e seu movimento anual, o Sol vai de oeste para leste, ou seja, o Sol está indo para leste, seu movimento anual. E isso também é legal vocês estarem sabendo. Então, justamente por isso, a gente percebe que o Sol tem uma velocidade com relação aos outros astros menor. Uma velocidade ali angular, claro, tudo é angular porque a gente está falando de esfera celeste. Então, toda vez que eu estiver falando de velocidade, já coloquem na cabeça de vocês que é angular, a menos que eu diga o contrário. Mas aí eu vou deixar bem explícito. E o que isso faz? Quando dois corpos têm velocidade diferente, o que acontece entre eles? Ocorre uma separação. É muito parecido com carros na rua e coisas mais simples. Você está andando com um carro diferente, com velocidade diferente de outro. Você percebe que existe ali uma separação, um aumento de distância, diminuição de distância, uma mudança de distância entre eles. E isso é a mesma coisa que acontece com o Sol e as estrelas. Eu vou estar falando das estrelas porque falar de outros corpos, como a Lua, por exemplo, é um pouco mais complexo, já que a Lua já tem outros movimentos que estão ali inclusos na trajetória dela e na velocidade dela. Então eu vou estar deixando a Lua um pouco de lado para essa aula e vou estar falando mais de Sol e estrelas.
O Sol, ele justamente aparenta cada dia estar se afastando um pouquinho das estrelas, certo? Então, se você está olhando o Sol aqui hoje como estrela, amanhã ele já não vai estar tão próximo dessa estrela, porque ele vai ter se movido alguns graus durante esse tempo. E quantos graus são esses? Basicamente, usar o plural até foi errado, porque na verdade é 1 grau. Anualmente, o Sol percorre 360 graus em 365 dias. Dividindo isso, dá aproximadamente, muito aproximado, 1 grau por dia. Ou seja, cada dia o Sol se distancia ali 1 grau de uma estrela próxima. Isso assim, é muito... Eu tô tentando me segurar pra não falar legal, mas isso é interessante você notar que isso faz com que o Sol se mova com relação às estrelas. E esse movimento com relação às estrelas faz com que ele ocupe diferentes constelações em diferentes épocas do ano. Só que essas constelações estão restritas a uma faixa, que é justamente aquela que está ocupada pela eclíptica, já que o Sol não sai da eclíptica, ele está ali contido nela. E essas constelações que passam atrás da eclíptica, passam pela eclíptica, são chamadas constelações zodiacais. E não estou falando de zodíaco de signos, mas sim de astronomia. E elas são muito parecidas com as zodiacais, exceto por uma. Enquanto os zodiacais nós temos 12, os zodiacais da astrologia, nós temos 12 constelações, aqui nós temos 13, pois nós adicionamos o Serpentário, que é uma constelação que fica ali entre Escorpião e Sagitário. Isso. Aqui eu coloquei na ordem, tá, pessoal? Não vou estar lendo, porque vocês podem estar aí dando uma olhada. Esse aí é mais decoreba, porque não tem uma ordem assim, lógica para isso, é mais um decoreba, parte de céu mesmo, mas é bom vocês estarem tendo uma noção e estarem até pesquisando o formato dessas constelações para vocês estarem fazendo algumas provas, já que algumas constelações dessas caem nas provas das seletivas. Acho que na P1 do ano passado caiu um pouco de constelação, não me lembro se caiu os zodiacais, mas entre as opções das zodiacais são as mais conhecidas, então se vocês forem colocar na P1, provavelmente vai ser uma zodiacal ou alguma mais conhecida como Órion ou como Aior, que eu me lembro que é os Sirius na prova passada. Mas aí vai ficar por conta de vocês, já que agora a gente não vai conseguir estar providenciando uma aula de céu antes da P1. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscrevam no canal Felipe Birds. Eu prometo que estou colocando a resolução para vocês. Vou estar escrevendo ela já e passo para vocês. Provavelmente vai ficar na descrição da videoaula. Continuem focados em seletivas, sempre procurando novos materiais, sempre procurando melhorar aí nos estudos de vocês. E vejo vocês em outra aula na próxima semana. Obrigada e fui.